Olá, turma, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma revisão, certo, do conteúdo que estamos vendo, Brasil Colonial, né? Do que vimos até o momento. Após a revisão, teremos uma atividade para fixar mais esse conteúdo, certo, pessoal? Então, assim, antes da gente ver o Brasil colonial, a gente viu o pré-colonial, acredito que vocês lembram, que foi aquele período, né, que foi de 1500 a 1530, onde Portugal não tinha a intenção, né, de se fixar aqui no Brasil, vinha apenas, né, para o nosso litoral, né, para uma questão de reconhecimento e fazer o escambo, né, aquela troca de mercadoria, onde Portugal trocava as especiarias dele pelo nosso pau-brasil. Na época muito importante para eles, por conta do corante, né, do pau-brasil, da madeira boa para a construção de casas também. Né? Então, esse período aí foi o que a gente viu antes do Brasil colonial, que foi o pré-colonial, né? Que foi mais uma questão de reconhecimento do litoral e essa questão do escambo, da troca de mercadoria por mercadoria. O Brasil colonial, que aconteceu de 1530 a 1822, foi na época, né, que foi o período, né, da colonização que se estendeu de 1530 a 1822. E esse período, a primeira expedição colonizadora, foi chefiada por Martins Afonso de Souza, né, em 1532, né? E na época, né, Martins Afonso de Souza, ele veio com a sua família aqui para o Brasil, né, fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, que na época, né, que hoje é a atual São Paulo. Veja só. Por que eu comecei falando do pré-colonial, né? Para lembrar vocês que vocês não podem esquecer que o primeiro ciclo econômico, né, aqui no Brasil aconteceu no pré-colonial, né? Que foi com a exploração do pau-brasil, né? Cuja madeira, como eu disse a vocês, avermelhada, permitia a produção de um corante vermelho, né? Para atingir roupa, mas não só isso, como a madeira boa para a construção de casas e imóveis. Então, quando se fala no primeiro ciclo econômico, foi no pré-colonial, foi o ciclo, né, da exploração do pau-brasil. Já no Brasil colonial, destacamos o ciclo da economia açucareira, certo, turma? Então, assim, vamos ver essa questão de como foi a colonização portuguesa no Brasil, certo? Como se deu essa colonização. Vejam só. O meio da colonização, como eu já disse a vocês, acredito que vocês lembram, foi a divisão do território em 15 capitanias hereditárias, certo? E essas capitanias hereditárias eram passadas para donatários, que eram responsáveis de defender aquele local, né? E tinham, né, aquela responsabilidade de cuidar daquela terra, de proteger contra invasões, porque o motivo pelo qual de colonizar o Brasil também foi proteger o território contra invasões, que mesmo assim aconteceram invasões, né, de holandeses, principalmente franceses. Então, com essa preocupação, por isso que se resolveu colonizar, né, para não acontecer mais invasões de outros reinos. E essa colonização se deu através, né, dessa divisão, né, em capitanias hereditárias, e foi entregue cada capitania, né, a um donatário para cuidar, né, mas sendo que esses donatários tinham que pagar, né, certos impostos, né, a Portugal. E por isso muitos nem quiseram saber. Muitos donatários nem vieram conhecer as terras que ganharam para tomar conta. Por isso que só 2 capitanias deram certo, Pernambuco e São Vicente. Então, assim, como essas capitanias não deram certo, a coroa portuguesa mudou o sistema para governo geral, entendeu? Que era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia, né? Então, esse governo geral foi criado em 1546 com a intenção de organizar e administrar a colônia. Vejam só, pessoal, isso tudo vocês já têm, certo? Uma anotação no caderno, eu estou fazendo apenas uma revisão.
Então, assim, esse período do governo geral também foi incentivado, pessoal, o desenvolvimento de engenhos, porque se a economia, né, era baseada na questão açucareira, né, no ciclo do açúcar, na época do Brasil colonial, então se estimulou o desenvolvimento do engenho de açúcar. E tivemos também nessa época, né, o estabelecimento de câmaras municipais, que eram órgãos, pessoal, compostos por homens bons, né, entre aspas, assim. Né? E esses homens bons eram os ricos proprietários, né, que detinham o rumo político das vilas, das cidades. E também nessa época, a capital do Brasil era Salvador. Então, assim, turma, aqui é só uma revisãozinha para vocês, né, relembrarem tudo isso, né, eu já passei, e fazer uma atividade agora, né, para fixar mais esse conteúdo, uma atividade valendo ponto. E nessa atividade está voltada para tudo que vimos, né? Se vocês observarem a primeira questão, vocês vão ler a questão e procurar a alternativa correta, certo? Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através de quê? Né? Aí vocês vão procurar marcar a alternativa correta. Das 15 capitanias hereditárias criadas pelo governo português, apenas 2 se desenvolveram. Quais foram? Vocês vão marcar. A centralização político-administrativa do Brasil colonial foi concretizada com a... Vão procurar a alternativa correta. E vocês vão ler esse textinho. Tinham a responsabilidade de administrar as vilas e representavam os interesses dos proprietários de terra e de escravo. Eram compostos pelos homens bons. O texto se refere a... Então, vocês vão marcar, pessoal, vocês vão copiar no caderno, vão responder, enviar para mim no privado. Eu vou deixar no grupo printado essa atividade, porque fica melhor para vocês copiarem, tá certo? Espero que vocês tenham, né? Na questão da revisão, tenha mais uma vez, né, relembrado o que vimos do período pré-colonial e do colonial. Vamos fazer mais uma atividade para fixar o conteúdo.